Pablo Marçal é um gênio ou só mais um picareta? Você sabia que o nome dele está em uma investigação criminal de 2005? Ele se tornou famoso por suas palestras motivacionais apresentadas por todo o país. Vídeos controversos sobre ele circulam pela internet. Provavelmente você deve ter topado com o vídeo dele se gabando por estar calmo em uma pane no helicóptero. Bem, será que ele é só mais um mentiroso? Ou ele realmente sabe do que está falando? Mas antes de saber tudo, desde o início, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhuma história que vamos contar aqui, no Blackflix. Parece até história de livro. Pablo nasceu no banco da frente de um Voyage, lá em abril de 87. A família era humilde e os pais se separaram quando ele tinha só 6 anos. Aos 9, já olhava carros para ganhar uns trocados nas ruas de Goiânia e ainda dava um jeito de ir à escola pública. Com 16, conseguiu assinar a carteira como técnico de som num auditório. Depois, mudou de área e trabalhou com pastores da igreja, onde era técnico de informática. Foi aí que chegou a acusação de crimes digitais. Sem grana para advogado, teve que dar a volta por cima. Foi parar em baias de call center na Oi Brasil Telecom e logo virou instrutor de treinamento. Descobriu a vocação de inspirar novatos e subiu rápido na carreira, tornando-se um dos executivos mais jovens da época. Essa foi a base para se tornar um palestrante. Aos 20, se casou com Ana Carolina, também empreendedora, com quem teve 4 filhos. O início deles também não foi moleza. Pablo vendia seu vale transporte para pagar Xerox e ia de bike do trabalho para a faculdade. Antes mesmo de nascer seu primeiro filho, ele largou o trabalho para se juntar à empresa da família. Liderou projetos de exportação, aprendeu a confeccionar roupas e ganhou experiência em muitos negócios. Com 27 anos, alcançou R$1 milhão, algo inédito na família. Em vez de se acomodar, Pablo pediu demissão. Foi aí que recebeu seu primeiro contrato de consultoria, o que lhe deu 4 vezes mais lucro. Abrir a própria empresa foi, segundo ele, a melhor decisão de sua vida. Dessa forma, viu o verdadeiro significado de empreender e trabalhar por conta própria. Você também está cansado de trabalhar para os outros e mal conseguir pagar suas contas? Só o empreendedorismo pode salvar sua vida. Dá uma olhada nos comentários, lá temos a solução para você. Então Pablo foi e criou o método IP, que quer dizer Identidade e Propósito. Também orientou centenas de milhares de alunos e realizou palestras ao vivo. Lançou o livro Anti-Medo. Em 2018, bateu recordes de vendas, junto com os produtos digitais, e logo chegou no faturamento de mais de 100 milhões. Ele lidera um grupo que já atingiu a casa dos bilhões de reais. Esse grupo tem participações em imóveis, mercado de ações e avaliações financeiras em empresas ligadas a Pablo. Mudar para São Paulo fez com que ele ficasse mais próximo de grandes bilionários. Isso fortaleceu muito a sua mentalidade para crescer. A história de Pablo Marçal tem tudo para servir de inspiração a qualquer pessoa. Uma vida superando obstáculos, enriquecendo e motivando pessoas. Bem, aparentemente não é só isso que aconteceu e o nome dele quase sempre está junto de uma polêmica. Lembra da acusação de crimes digitais? Esse foi o primeiro episódio de várias controvérsias envolvendo Pablo. Também colocou a vida de muitas pessoas em risco, inclusive um caso de falecimento em sua empresa. E tudo isso vamos ver agora. A investigação de 2005 foi bem séria. Pablo foi condenado por formação de quadrilha junto com os pastores que ele trabalhou. O bando desviava dinheiro de contas bancárias, e a Polícia Federal alegou ser o maior esquema desse tipo do Brasil. Pablo seria o encarregado de conseguir os e-mails, e um dos pastores usava para invadir as contas. Claro que ele nega tudo, e diz que apenas arrumava os computadores. Mesmo ele sendo condenado por furto qualificado, a sentença nunca saiu. Por ter passado muito tempo, a condenação não vale mais desde 2018. O alcance que ele teve com as palestras foi gigante e isso não dá para negar. Mas parece que a empolgação em motivar afetou o seu bom senso. Então, no início de 2022, Pablo resolveu inovar. Levou 60 alunos para subir o Pico dos Marins, um lugar complicado na Serra da Mantiqueira. Mesmo sem conhecer a região e ignorando os avisos sobre o tempo ruim, ele não desistiu da missão. Desses 60 alunos, 28 desistiram quando notaram que a coisa ia ficar feia. O restante continuou e enfrentou uma tempestade com rajadas de vento. Ele insistiu em subir o pico, pois enfrentar aquele desafio era uma questão de fé.
Com risco de morte, Marçal chamou os bombeiros para resgatar o pessoal. A mídia não perdoou e deu a ele o apelido de Coach da Montanha. Como se não bastasse essa história, no ano seguinte ele fez uma maratona surpresa. Organizada em uma de suas empresas, o evento acabou em tragédia. Um rapaz de 26 anos sofreu uma parada cardíaca e faleceu no meio da prova. O coach foi acusado de negligência. Quando perguntaram sobre ele prestar condolências em suas redes, a resposta foi de que as postagens não devem ser usadas para algo ruim. O que ele fez foi escrever o nome desse rapaz num tênis como homenagem. A família da vítima se sentiu desrespeitada. Depois de mais esse escândalo, os funcionários começaram a falar que as empresas de Pablo são uma bagunça. As pessoas são obrigadas a fazer exercício e estudar contra a vontade. Ele negou tudo. Mas o caso gerou um monte de críticas, e a internet não gostou nem um pouco da forma como ele lidou com a situação. E não acabou por aí. No final do mesmo mês, outro trabalhador teve um acidente fatal nas instalações da empresa. Dessa vez por uma descarga elétrica. O cara tinha 49 anos, era auxiliar técnico de audiovisual e infelizmente não resistiu aos ferimentos. A empresa disse que ele estava usando os equipamentos de segurança. Já a família diz que não tinha ponto de apoio caso ele caísse e que a fiação não deveria estar energizada naquele momento. A polícia continua investigando, mas sem nenhum pronunciamento de Marçal até o momento. Ele se lançou como pré-candidato à presidência pelo Partido Republicano da Ordem Social. Inicialmente, foi bem recebido e apareceu nas pesquisas com cerca de 1% das intenções de voto. Só que a candidatura dele foi impugnada pelo TSE por suspeitas de fraudes do presidente do partido. Além disso, havia problemas nas declarações de bens e arrecadação para a campanha. Então ele se candidatou como deputado. E até conseguiu votos suficientes para ser eleito, mas não pôde assumir o cargo. A justiça concluiu que faltavam documentos para a sua candidatura. Além disso, a Polícia Federal fez uma operação contra ele, por conta de uma suposta falsidade ideológica eleitoral. Ainda não sabemos o desfecho dessa história e talvez ele não tenha desistido da política. Parece que nem tudo depende somente de força de vontade. Será que isso foi falta de fé? E quanto a você que está assistindo ao vídeo, o que acha desses coaches motivacionais? Para muita gente na internet, esses coaches são apenas um monte de mentirosos arrogantes. Será que o Pablo Marçal faz parte desta turma? A essa altura, você deve imaginar que ele ficaria longe dos holofotes por um tempo. Afinal, parece até uma maré de azar isso tudo que acabamos de ver. Bom, no caso dele, não é bem assim. Já não é de hoje que partes de suas palestras ganharam milhões de visualizações nas redes sociais. Nessas apresentações e entrevistas, fica claro que ele entende de todo tipo de assunto. Ou pelo menos ele diz entender. No corte mais famoso, atualmente, ele se gaba por ficar mais calmo que o piloto do helicóptero, durante uma pane. A turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele. Tirei e falei, você sabe que o motor tá parando, né? Com essa calma aqui. Aí ele, nós estamos quase na reta final do aeroporto, nós vamos descer, cara, calma. Faz seu melhor. Ó, até a voz eu baixei. Faz seu melhor. E o olho regalado. Eu falei, você foi treinado pra isso, cara. Relaxa. Qualquer coisa eu tô aqui. Como um passageiro pode ter mais experiência que um profissional com horas e mais horas de voo? Bem, isso é o que o Pablo deixou a entender na sua fala. Em outra ocasião, em mais uma palestra, ele diz que ninguém sabe mais sobre Ayrton Senna do que o próprio Marçal, pois já viu todo o conteúdo disponível sobre o piloto. Na mesma fala, ele também alega que ídolo da Fórmula 1 se apavorou em uma curva e por isso bateu o carro. O motivo desse medo seria por conta de pilotos mais novos que vinham ganhando destaque. Aquilo lá foi um acidente. Aquilo lá foi um descumprimento do regulamento que foi falado no briefing. Não tem outra coisa, eu estudei tudo. Você falar do Senna, eu sei. Ele era o único piloto que não tirava o pé na curva do Tamborello, lá tinha sido reformado, e ele não tirava o pé do acelerador, porque ele estava perturbado com um cara chamado Michael Schumacher. Será que Senna tinha tanto medo assim? Vamos ver o que ele próprio tem a dizer. Se você não estiver realmente muito certo daquilo que você está fazendo e por que você está ali, tudo aquilo confunde. E o medo é uma das piores coisas, né, que pode acontecer com o piloto. O piloto nunca pode perder a confiança. Tem que manter sempre uma confiança de estar fazendo a coisa certa e dentro dos limites. Você tem que ter muita consciência
consciência do que você está fazendo. Se você estiver fazendo loucuras, então isso vai acabar te prejudicando. Você vai ter um medo superior ao que você deveria ter, vai cometer um erro, inclusive, talvez por causa do medo, e vai se machucar, né? O laudo, que saiu depois da perícia feita no carro de Senna, indicou que peças quebraram, e isso fez com que ele batesse. Mas talvez Pablo Marçal também tenha mais conhecimento que os especialistas e peritos nesse assunto. Tudo isso que ele diz ser capaz de realizar é graças ao controle emocional que possui. E como todo coach, ele vende seu conhecimento no assunto para quem estiver disposto a pagar. Um evento como um almoço gira em torno de 5 mil. Suas mentorias e métodos podem chegar até 20 mil reais. Se você está neste grupo de pessoas selecionadas, vai ter acesso a palestras incríveis, como essas. Se você não fosse, você ia peitar o que eu falei. Você é um bosta. O que estão fazendo aqui na porta do templo? Em outra passagem polêmica, Marçal deixa claro que não importa o que sua esposa faça, ele jamais se divorciará dela. Já que para ele o casamento é sagrado e não deve ser desfeito em nenhuma hipótese. Esse assunto gerou muito meme na internet sobre ele, falando que ele se diz ser um homem forte, mas é dependente da sua esposa. Bem, é inegável que Pablo Marçal tenha atingido o sucesso e alcançado uma grande fortuna. Ele soube diversificar seus empreendimentos e negócios. Mas, por outro lado, usa seu poder de persuasão para convencer as pessoas das mais variadas formas. Esse método é usado por vários outros coaches, com vídeos rodando pela internet, causando vergonha alheia em quem assiste. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá! Deixa eu ouvir isso aqui! Me dá essa voz! Cadê o grito de vocês? Cadê o seu grito agora? Mais alto, mais alto! Liberte a sua guerra! E aí, você acredita que esses caras podem realmente mudar a vida de alguém? Se você quer realmente mudar seu pensamento e tomar o rumo certo, deixamos alguns links nos comentários. Neles você vai encontrar livros com o que é preciso para te transformar através do conhecimento. Um deles é o livro que o Pablo Marçal baseia todos os seus discursos, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Realmente o poder deste livro pode transformar sua vida. Muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Confira outros vídeos de nosso canal com histórias de sucesso, superação e muitas polêmicas. Clique no joinha, ative as notificações e não deixe de se inscrever. Um abraço e até a próxima.